hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo atrito do sólido com essa atividade, né? Aquela atividade complementar que ficou lá para vocês pegarem com as meninas lá na escola e no portal, sobre atrito dos sólidos, viu? A última atividade complementar, resolução dela. Então diz o seguinte: o motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 kg que trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 km por hora, quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu um segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freio para iniciar a frenagem, com desaceleração constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Antes de o automóvel iniciar a frenagem, pode-se afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que atuavam sobre ele era nula. Não havia força atuando sobre o automóvel? Havia sim força atuando no automóvel. Maior do que zero, a força aplicada pelo motor e a força do atrito resultante atuavam em sentidos opostos. Sendo a força aplicada pelo motor é de maior intensidade, não, é de menor intensidade. Maior do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em mesmo sentido, com intensidades iguais, não, com intensidades diferentes, não é isso? E menor do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, sendo a força de atrito é de maior intensidade, não é de menor. Então a alternativa correta é a alternativa B, nula, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos com intensidades iguais. Aí, como a velocidade do automóvel era constante, ele se encontrava em equilíbrio dinâmico e a soma de todas as forças que atuavam sobre ele era nula. A força aplicada pelo motor foi anulada pela força de atrito entre os pneus e o chão e pelo atrito com o ar. Para que sejam anuladas essas forças, deve ter a mesma intensidade e sentidos opostos. Bom, aqui é a explicação de tudo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Intensidades iguais, sentidos opostos. Marca a alternativa correta a respeito da força de atrito. A. A força de atrito sempre é oposta ao movimento dos objetos? Não. Quando caminhamos, o chão é empurrado para trás, de modo que o atrito impulsioná-los para frente. Impulsiona-los para frente. Nesse caso, movimento e atrito possuem o mesmo sentido. B. O coeficiente de atrito estático, que o coeficiente de atrito estático, gente, é aquele, o micro, que parece um U. É menor que o coeficiente de atrito dinâmico? Não. O coeficiente de atrito estático é maior, ele diz que aqui é menor. Não, ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Que o dinâmico não é aquele movimento, é o cinético. O estático é aquele que é parado. D. Se um objeto estiver parado sob um plano inclinado, a força de atrito será igual ao componente da força peso, escrita sobre o eixo x e determinada por P de x é igual a P cosseno do ângulo. Não, se um objeto estiver parado sob um plano inclinado, a força de atrito será igual, não é isso? Será igual a componente da força peso escrita sobre o eixo x e determinada não pelo cosseno, e sim pelo seno. Então, a alternativa correta é a C. Se um objeto estiver em uma superfície horizontal, né, que é deitado, a força de atrito será determinada pelo produto do coeficiente de atrito pelo valor do peso do corpo, verdade. Já a gente vai ver em relação os cálculos.
Terceira, um estivador empurra uma caixa em um piso plano, com uma força horizontal F. Considerando que a caixa é deslocada com velocidade constante, é correto afirmar a intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é igual à intensidade de F? Sim, né? É bem parecido com a questão anterior. Possui o mesmo sentido, não é isso? Então, a intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é igual, porque possui o mesmo sentido. Então, as demais estão falsas. Quarta, o bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo. No plano horizontal, sob a ação de uma força, é constante horizontal. Se o coeficiente do bloco de atrito entre o bloco e o plano é 0,20 ou 0,2, tanto faz, não é isso? De atrito entre o piso e o plano, bloco e o plano. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Então, qual é o módulo da força? Que está falando da força de atrito, né? Então, a força de atrito é igual ao seu coeficiente vezes a força normal. Geralmente, ele coloca essa força normal e coloca só um N, tá bom? Força de atrito é igual ao coeficiente, que é a força normal, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o que é o coeficiente de atrito? 0,20. A massa que o bloco deu foi 5 kg. E a aceleração da gravidade sempre vale 10. 0,5, 0,20 vezes 5 vezes 10 dá 10 newton. Tá aí a força de 10 newton. Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4. Calcule a força de atrito entre os dois, sendo que a aceleração da gravidade 10. Então, força de atrito é igual a normal vezes o seu coeficiente. Que a força de atrito, que a força normal é a massa de aceleração da gravidade, vezes o seu coeficiente. Sendo que a normal é igual a força-peso, né? Que aqui, até eu expliquei aqui. A normal é a massa de aceleração da gravidade. Então, a massa vale 3, tá aqui. A aceleração da gravidade sempre 10 e o coeficiente de atrito 0,4. Multiplicando 3 vezes 10 vezes 0,4, 12 newton. Tá, gente? A normal sempre será a massa vezes a aceleração da gravidade. Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático, que é o parado, entre o bloco e a superfície é de 0,6. Calcule o valor da força necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento, constante movimento. Normal é igual a peso, a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui ele fez separado, né? Geralmente ele faz junto. A massa 10 e a aceleração da gravidade 10, que deve 10 é igual a 100. Força de atrito máximo é igual ao seu coeficiente de atrito vezes a normal. O seu coeficiente, a questão já deu, que foi 0,6. A normal a gente calculou aqui separado, que foi 100, viu, gente? Pode fazer dessas duas maneiras. A normal é a massa de aceleração da gravidade. Você pode colocar tudo aqui no cálculo, num cálculo só, ou pode fazer separado, tanto faz. 0,6 vezes 100 é igual a 60. Newton, força Newton. Um bloco de peso igual a 100 Newton é arrastado com velocidade constante sobre a superfície horizontal. Determine a intensidade da força de atrito da superfície sobre o bloco, sendo o valor do coeficiente de atrito 0,4.
Então, força de atrito é igual ao seu coeficiente vezes a normal. O coeficiente é 0,4 e um bloco de peso igual. Ele já deu a normal diretamente, que foi 100 newton. 0,4 vezes 100 é igual a 40 newton. Porque, gente, geralmente ele coloca separado, né? A massa e a aceleração da gravidade. Não é isso? Porque a normal, né? A massa e a aceleração da gravidade, tá? Geralmente na questão ele especifica a massa e a aceleração da gravidade. Mesmo especificando a aceleração da gravidade, vocês têm que lembrar que sempre vale 10. Né? Como ele especificou, ele fez diretamente dizendo que o peso do bloco é 100, então vocês colocam só esse valor na questão. Deu 40 newton. Certo, gente? Até a próxima. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? A próxima aula vai estar lá no portal. Qualquer coisa, qualquer dúvida é só perguntar diretamente no portal. Ok? Obrigada, espero ter ajudado e um cheiro a todos.